Bom dia, gente, oficialmente. Que delícia estar aqui com vocês para falar sobre a primavera. Esse ano tá realmente foi um ano que aqui no sul fez frio, né, nem sempre a gente tem tanto frio, mas por aqui fez frio de verdade. E eu gosto muito do inverno, né, eu vejo muitas pessoas à minha volta falando: "Nossa, não vejo a hora de chegar o calor, eu odeio esse frio". Eu gosto do calor, mas eu gosto do frio também. Mas eu estou muito feliz de já conseguir ver por aqui os dias mais quentes, mais coloridos, mais chuvosos. E se você quiser ir contando no chat onde é que você está e como você lida com esse frio e com o inverno no lugar onde você mora, eu vou adorar saber, porque já vai falando um pouco do seu dosha. E já que a gente está mudando de estação, também vai ser muito bom para a gente, adaptar um pouco as nossas rotinas, né, porque é assim que a gente mantém o nosso equilíbrio, se adaptando. Então, eu falei bastante sobre as influências do inverno nesses últimos meses. Eu fiz algumas aulas, principalmente em parceria com a Valentina, que estão no meu YouTube. E se você ainda não assistiu, estão lá, é legal a gente saber. O inverno vai chegar de novo a algum momento, mesmo que já esteja passando. E agora no final do inverno, como os dias vão ficando mais úmidos e mais quentes, a gente começa a aumentar o que o Ayurveda chama de kapha no nosso corpo, né. Uma imagem muito usada, que para mim faz muito sentido, e vários professores meus de Ayurveda falam sobre isso, é o degelo, né, é como se a gente os dias mais quentes vão liquefazendo as toxinas do nosso corpo e a gente precisa se livrar delas, né, então, é como se a gente fosse acumulando o frio no nosso corpo, e agora com os dias mais quentes e mais úmido, esse frio, ele precisa sair. E a primavera, ela traz essas qualidades, de novo, que o Ayurveda chama de kapha, né, são qualidades, eh, de crescimento, né, kapha é aquilo que nos dá, estrutura. E se a gente não se prepara para ela, né, se a gente não faz uma faxina antes das coisas começarem a nascer, crescer e brotar, a gente tende a ter distúrbios. O primeiro da lista dos distúrbios de primavera para todo mundo, eu andei pesquisando no Instagram, inclusive, mas, né, com métodos mais científicos de pesquisa, isso também aparece. O primeiro problema da primavera são as alergias, né? É a pior reclamação do inverno, mas além dela, se a gente não está em equilíbrio na hora que chega a primavera, é a maior reclamação da primavera, não sei se eu falei inverno, me confundi, mas as alergias é o que primeiro aparece na primavera. E se a gente não se prepara para essa primavera, a gente, além de alergia, a gente pode observar inchaço no corpo, maior letargia e estados gripais de uma forma geral, né, como gripe e catarro, principalmente. E emocionalmente, esse cenário à nossa volta, ele pode trazer o que a gente reconhece como sendo as emoções kaphas, que é uma certa nostalgia, né, muito, um excesso de sentimentalismo, né, e apego, principalmente apego, essa qualidade de kapha, de ser grudento, né, de não deixar as coisas irem embora, também está representado nas nossas emoções. E para equilibrar essas qualidades, tanto no corpo, quanto na mente, quanto na nossa casa, a gente precisa colocar rotinas que são contrárias a isso. E isso, para mim, é a cara da faxina, né. O inverno é uma estação em que a gente normalmente fica mais recolhido, a gente mantém a casa mais fechada, e o nosso corpo, ele se organiza para economizar energia. E isso é o que pode, agora na hora que as coisas começam a ficar mais úmidas e mais grudentas, é isso que pode gerar estagnação e letargia e muco e alergias. A gente fica mais dentro de casa,
Provavelmente, não sei vocês, mas aqui em casa a gente acaba acumulando mais coisa dentro de casa, que fica mais fechada, né? A gente respira esse ar mais fechado. Hoje em dia a gente tem aspirador, né? Mas antigamente realmente tinha uma certa dificuldade. Essa faxina de primavera, eu vou contar um pouco para vocês, mas é muito tradicional em culturas antigas, né? Justamente por isso, porque a casa fica mais fechada, a gente fica mais fechado, as roupas ficam mais fechadas, e a chegada da primavera, que é esse começo de um novo ciclo, traz novas oportunidades, traz crescimento, e a gente precisa abrir espaço para isso, né? Para a vida se renovar. Então, essa faxina da casa, essa faxina de primavera, é super presente em tradições mais antigas, é super famosa no Pinterest, por exemplo. O Pinterest tem 1000 coisas sobre faxina de primavera. E a maior referência que eu encontrei, além do Pinterest, foi uma referência persa, que considerava o começo da primavera como o ano novo, né? É o dia do ano novo, e eles faziam essa grande limpeza para preparar para um novo ciclo. E o nome, né, o nome usado para essa faxina, a tradução literal é muito boa, porque significa chacoalhar a casa. E é isso que a gente precisa fazer, né? Tirar as coisas para fora, tirar o pó e dar um chacoalhão mesmo. Eu tenho outra referência que eu usei também para pensar na estrutura dessa aula para vocês, que é uma referência que me inspira muito, que é a teoria das 5 peles do Rander Twasser. O Rander Twasser é um artista, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, eu acho que é, eu só li, nunca ouvi ninguém falando o nome dele. Ele é um artista austríaco, que viveu grande parte do tempo na Austrália. Ele também trabalhava com arquitetura, ele tem referências incríveis, artísticas, e ele tinha essa teoria de que a gente tem 5 peles, que é a nossa pele mesmo, a pele do nosso corpo, as nossas roupas, a nossa casa, o entorno onde a gente vive, né, o bairro, a sociedade, e o nosso planeta. Então, se a gente está pensando numa limpeza profunda, a gente pode pensar nessas 5 peles, né? Nessas 5 camadas a serem faxinadas nessa semana ou nessa temporada do começo da primavera. Então, vou começar de fora para dentro, do mais longe para o mais perto. E para isso eu começo falando um pouco do planeta. E um pouco sobre a forma como a gente faz as limpezas na nossa vida, né? Os produtos de limpeza foram os primeiros que me mostraram que a gente realmente está numa armadilha muito difícil no que diz respeito à sustentabilidade. Porque é muito contraintuitivo a gente pensar que o sabão em pó que a gente usa para limpar as nossas roupas vai sujar a água, né? Se ele serve para limpar uma coisa, como é que ele suja a outra? É muito contraintuitivo a gente fazer esse raciocínio. Mas é isso que eles fazem, né? Os produtos de limpeza convencionais, eles são, esses que vendem no mercado, eles são muito cheios de produtos químicos que são muito agressivos para a nossa pele, para o nosso planeta, para o nosso sistema respiratório. Os aromas sintéticos usados na limpeza, a gente desenvolveu esse raciocínio de que limpeza tem a ver com cheirinho. Isso não é verdade, né? Pelo contrário, o cheirinho foi desenvolvido por uma sociedade que não se limpava, que era justamente para disfarçar que não estava limpo. E inclusive no que diz, já que a gente está falando de alergia, que é um grande tema dessa temporada, os aromas sintéticos, eles são péssimos para o nosso sistema respiratório, eles causam alergias terríveis, tem estudos gravíssimos na internet que você pode pesquisar sobre o problema que esses aromas sintéticos podem causar para o nosso corpo. E a alternativa para isso é muito simples, é muito barato e extremamente eficiente.
E é eficiente igual, viu, gente? Porque eu faço os meus produtos de limpeza, eu vou dar algumas dicas para vocês, e eu já testei. Aqui, eu moro em Floripa e aqui é muito úmido, e tem um mofinho que dá na roupa, que são umas bolinhas pretas, né? Caruncho, acho que chama. E é a coisa mais difícil do mundo que tem para limpar. E eu achava que eu não conseguia tirar isso das minhas roupas, porque eu usava sabão natural. Eu faço meu sabão, né? E eu testei com a marca mais cara do mercado e também não tirou, não fez diferença nenhuma. E depois disso, já que eu tinha comprado uma caixa, fazia muito tempo que eu não usava produto sintético de limpeza, e já que eu tinha comprado uma caixa, eu fui usando aquela caixa com dor no coração, mas para testar mesmo, né? Para saber se um limpa mais do que o outro, e não tem nenhuma diferença, né? E as alternativas são muito eficientes. Eu vou contar para vocês o que eu uso aqui em casa. Então, o que eu uso aqui em casa para limpar é sabão de coco. Esse é o principal foco. Eu uso o sabão de coco que eu faço sabão de coco sintético, sabão de coco de palma orgânico. Eu separei alguns links para vocês, mas eu esqueci de separar o link do sabão. Ai, perdão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Eu vou te falar um jeito... Desculpa o barulho. Deixa eu pegar o link. Então, já tem uma receitinha a mais aqui para vocês. Compartilhando no link no chat. Então, eu uso o sabão de coco que eu faço, mas você pode comprar um sabão de coco bom no mercado. A gente já tem excelentes marcas orgânicas. A única coisa que eu recomendo realmente é você olhar se não é feito a partir de gordura animal, né? Não é muito bom a gente... E muitos do sabão de coco do mercado são feitos com gordura animal. Então, eu faço esse sabão de palma orgânico e eu uso a barra para lavar louça. No começo houve uma certa resistência na minha casa, porque quando a gente está acostumado com detergente líquido, pode parecer um pouco estranho usar uma barra para lavar, mas é muito mais eficiente do que os detergentes comuns, o sabão de coco. E para a pele, eu tenho uma alergiazinha, não tenho alergia nenhuma na pele, mas eu fico com uma coceira na mão quando eu fico com a pele muito ressecada, e o detergente é terrível para isso, e o sabão de coco realmente não tem esse problema. Eu uso esse mesmo sabão de coco para fazer um sabão em pó. Então, eu ralo esse sabão de coco e eu misturo com bicarbonato de sódio numa proporção de 1:3. Eu vou começar a compartilhar aqui as receitas no chat. E depois eu coloco no grupo, depois eu vou colocar no grupo do Telegram. A Jaque está falando que usa da Positiva, é maravilhoso mesmo da Positiva, eu também já usei. Ó, esse é o link do sabão, da receita de sabão em pó. Então, eu uso esse sabão em pó na máquina de lavar roupa, né, eu uso para deixar um pouco a roupa que está mais encardida de molho. Eu uso na máquina de lavar roupa e eu uso também para limpar algumas superfícies aqui, né, de casa, do banheiro, a bancada da pia, o fogão eu limpo com essa mistura de sabão. Além disso, o outro produto que faz muito parte da minha limpeza é vinagre de maçã. Vinagre de maçã é extremamente barato. Eu comprei uma caixa de um fornecedor maravilhoso, e como eu comprei de caixa, eu uso muito vinagre de maçã aqui, porque eu uso em tudo. Eu uso na casa, eu uso no cabelo, eu uso para lavar roupa. Então, eu comprei uma caixa e realmente é o mais barato dos multiusos, né? Se você comparar no mercado, é muito, muito bom se você conseguir uma marca orgânica, mas se isso não for possível, você pode usar o vinagre de maçã que você encontrar. Ele é ótimo para lavar os legumes, né? Eu uso ele muito na cozinha para deixar as folhas e os legumes de molho para limpar. Ele é ótimo desinfetante e ele tira cheiro. Eu sei que parece meio estranho, porque muita gente implica um pouco com o cheiro do vinagre.
Mas ele, se você tem, né, se você derrubou alguma coisa em um tecido e esfregar com vinagre de maçã e colocar no sol, depois é ótimo para tirar os cheiros. E o vinagre de maçã é perfeito como amaciante de roupa. Então, na minha máquina de lavar roupa, eu coloco o sabão em pó que eu faço e eu coloco o amaciante, e eu coloco o vinagre de maçã como amaciante de novo. A roupa não fica com cheiro. O bicarbonato de sódio também eu uso demais aqui em casa. Eu uso bicarbonato de sódio já misturado com esse sabão em pó para muitas coisas. Ele é excelente desengordurante e ele é muito eficiente para uma limpeza mais pesada, tipo panela que fica manchada ou fogão quando está muito sujo. Com o vinagre de maçã é uma dupla perfeita, então muitas vezes eu jogo esse sabão que eu faço para limpar o meu fogão, eu espalho esse sabão em pó que eu faço e daí eu jogo o vinagre de maçã por cima. As crianças amam porque borbulha, na hora que você joga o vinagre no bicarbonato de sódio, ele faz um vulcão, ele borbulha. E eu deixo lá um pouco e depois eu limpo e fica, é muito eficiente, né? A mesma coisa com as panelas, né? Se você usa panela de aço inox, por exemplo, que fica manchada, você pode colocar ela no fogo com vinagre, com bicarbonato de sódio e água para ferver um pouco. A panela fica muito limpa, é muito eficiente. No banheiro, às vezes, eu uso água sanitária, né? De novo, por causa da umidade, água sanitária é biodegradável. Eu perguntei para o meu amigo biólogo. Então, a gente só precisa tomar cuidado, porque ela é muito volátil e o cheiro da cândida, né? Da água sanitária, ela o cheiro dela é muito tóxico para a gente e ele é muito volátil. Então, na hora que você usa água sanitária, sai muito cheiro. Então, é legal você se proteger contra isso. E álcool de cereais, né? Álcool de cereais é excelente desinfetante. Eu também uso bastante para tirar cheiro quando a gente precisa. E o álcool de cereais é muito bom para carregar cheiros. Então, tem algumas receitas que eu adoro e que eu uso muito na limpeza de casa, que eu coloco as cascas, principalmente no inverno, o pessoal aqui é louco por mexerica, por bergamota. Então, no inverno, eu encho um potão de álcool de cereais e eu encho ele com casca de bergamota. Ele fica lindo, fica dourado, assim, pega muita cor e pega muito cheiro. Ideal é você deixar mais ou menos um mês aquilo ali de molho, mas você pode ir usando, não tem problema nenhum usar antes de um mês, mas quanto mais tempo tiver lá, mais cheiro vai pegar. E daí depois você coa e guarda num vidro e vai usando para limpeza. Dá para você fazer a mesma coisa com tudo que tem cheiro, né? Chama tintura, esse álcool de cereais com alguma coisa que a gente deixa de molho. Mas as coisas as experiências que eu fiz que mais dão cheiro para o álcool de cereais é essa casca de mexerica e o cravo, né? Colocar a florzinha do cravo e deixar de molho, o álcool também fica marrom, pega muita cor e pega muito cheiro. E isso também é ótimo para espantar formigas. As formigas não gostam de cravo, então esse álcool com cravo é muito bom para isso. A Carol, que é a minha parceira no Fazer Natural, que é um projeto que a gente tem no YouTube, que tem um monte de receita de coisa para você fazer em casa, ela colocou lá uma receita muito boa de desinfetante de álcool de cereais e limão. Vou colocar aqui, desinfetante de limão, também está no chat. E eu também vou colocar todas essas receitas no Telegram. Eu não vou ler, eu vou tentar acompanhando aqui. A Helena perguntou se eu acho que o vinagre de maçã é mais eficiente do que o álcool. Eu acabo usando o álcool mais por causa do cheiro. E tem coisa que a gente precisa esterilizar realmente, né? Por exemplo, a gente faz produção aqui em casa de produto de limpeza. Então, quando eu vou fazer a minha produção, eu limpo a bancada onde eu vou fazer a produção.
o link não está aparecendo. Obrigada por avisar, Lidiane, eu já resolvi isso, peraí. Eu limpo a bancada onde eu vou fazer a produção e os engradados com álcool, não com vinagre. Mas na hora que eu vou limpar o fogão, na hora que eu vou limpar as panelas, eu acabo limpando com vinagre, mais do que com álcool. E cheiro, né? Quando eu estou limpando o chão e eu vou passar um último pano, eu passo com álcool por causa do cheiro. Eu coloco o vinagre também na água para limpar o chão, por exemplo. Mas eu gosto de dar uma última passada com álcool, principalmente por causa do cheiro. Espera aí que eu estou com o chat mandando para o lugar errado. Ok. Vou mandar de novo aqui os links. Então, o link do sabão em pó. Opa! O link do sabão em pó é este. E o link do de limão é... Peraí, deixa eu achar o link aqui certinho. É esse. Depois, pessoal que está assistindo isso na gravação do YouTube, depois eu vou colocar nos comentários, eu vou colocar também na descrição do vídeo e vou colocar no chat do Telegram para todo mundo. Obrigada por me avisarem, gente. Agora todo mundo está vendo, né? Apareceu aí os links. Massa. Ok. Então, esses são uma ótima forma de você trocar, né? Fazer essa troca dos produtos de limpeza. É maravilhosa a economia que você vai fazer. Realmente é surpreendente o quanto custam esses produtos comparado com o tanto de produto que a gente acaba comprando, né? Muito específicos e cheios de químico. E esses são tão eficientes quanto e é muito mais delícia. Na apostila que está no Telegram, eu também fiz um checklist para vocês seguirem, para dar essa chacoalhada na casa. Vou mostrar aqui para vocês. Quem não baixou ainda, eu fiz esse checklist aqui da limpeza de primavera, com cada um dos cômodos, para você fazer essa limpeza profunda da casa, né? Para ajudar nessa limpeza mais profunda. Aí, desse jeito, a gente já cuidou do planeta com os produtos mais sustentáveis. A gente já cuidou... não, antes disso, desculpa. A ideia desse checklist, só para eu falar um pouquinho mais sobre as roupas. A ideia desse checklist é a gente realmente seguir um passo a passo, né? Dar uma sistematizada nessa limpeza para não deixar nada de fora. Porque a ideia, agora na primavera, é a gente cuidar de todos os tecidos da casa, né? Lavar todas as cortinas, limpar todas as gavetas, limpar todos os armários. E com isso, além de limpar e organizar, a gente aproveita a oportunidade para tirar o que a gente já não usa, né? Tem uma regra das organizadoras que é que se você não usou há um ano, no último ano, você não vai mais usar, você não precisa mais disso. Aqui em casa esse é um assunto bem delicado, porque a gente é super acumulador. Eu fico com esse negócio de fazer as minhas próprias coisas, então eu sempre acho que eu vou precisar de alguma coisa, então a gente acaba guardando bem mais do que a gente precisa. Mas é muito benéfico a gente doar o que não é mais útil para você, né? É benéfico para você, é remédio astrológico, inclusive, um dos que a gente sempre fala. Ajuda muito nesse movimento da casa, né, para circular a energia. Dentro dessa filosofia védica, né, as ciências védicas que eu estudo, tem uma específica sobre a casa que se chama Vastu Shastra, que é maravilhoso, seria o equivalente ao Feng Shui, que é mais famoso por aqui, né, só que dentro desse contexto védico. E o objetivo dessa ciência, que é uma ciência super complexa, que tem, né, ensinamentos super profundos, é exclusivamente a gente ter uma casa onde a energia circule de forma harmônica. E uma casa entulhada, obviamente, não é favorável para isso, né? Uma casa cheia de coisa que está lá, estagnada, que você não usa, que está empoeirando.
obviamente não ajuda a energia a circular. Então, uma dessas funções dessa faxina de primavera é justamente isso, né? A gente tirar as coisas que a gente... conseguir olhar para o que a gente usa e para o que a gente não usa e doar. A escola do meu filho tá fazendo um projeto super legal, que é tipo um garden sale, né? Uma venda de garagem, assim. Então, a gente já está com essa desculpinha, inclusive, para tirar as coisas, os brinquedos que a gente não usa mais. E eu me organizei para fazer essa semana, né? Para organizar, limpar e tirar de casa o que a gente não usa mais. Então, com isso, a gente já está cuidando do planeta com produtos mais sustentáveis, a gente já está doando o que a gente não precisa e cuidando um pouco da nossa sociedade. E limpando a casa, né? A gente está fazendo essa faxina da casa, então com isso a gente já cuidou de 3 das nossas peles. E eu gosto muito de dar uma atenção especial para as roupas dentro desse rolê todo, principalmente porque aqui é onde eu moro é muito úmido e as roupas realmente ficam com cheiro de mofo. E também porque os produtos que eu uso para lavar a roupa não tem perfume, né? Não tem cheiro nenhum. Então, de tempos em tempos, eu gosto de dar uma arejada nas roupas para limpar o armário, para tirar o que eu não uso e para dar um cheirinho também nas minhas roupas. Então, a minha sugestão para as roupas é que você escolha um dia ou alguns dias de sol, né? Eu estou me programando para fazer isso essa semana. Sol é uma coisa meio rara aqui onde eu moro nessa época, mas eu estou esperando ter alguns dias de sol por aqui, para tirar as roupas, para tomar um sol, tomar um ar, para conseguir, né, fazer essa organização, limpar o armário e já aproveitar para tirar o que eu não uso mais. E daí, eu coloquei na apostila de vocês uma receita de um spray para rouparia que eu amo e que eu uso muito aqui, onde eu uso, a receita está direitinha lá na apostila de vocês, tá? Mas eu uso esse álcool com cheiro que eu falei, normalmente com cravo, tá? Para as roupas. Então, eu deixo o cravo de molho no álcool. E, de novo, né? Ele pega um cheirinho bem rápido. Você pode deixar, quanto mais tempo você deixar, mais cheiro vai ficar. Mas ele pega o cheiro bem rápido. Então, você pode ir usando. E depois eu coo esse álcool, e daí eu misturo esse álcool com cheiro com vinagre de maçã, que ajuda a tirar esse cheiro do mofo, né? Ajuda na limpeza. Eu uso esse spray para limpar o armário por dentro, para limpar as minhas gavetas, e eu passo eles na roupa quando eu tiro a roupa de casa, né? Quando eu deixo... Eu, às vezes, passo no armário mesmo com as roupas lá, acabo usando desse jeito. Mas é muito legal a gente fazer isso e deixar a roupa para tomar sol, né? Para evaporar isso e fica bem delícia. Você pode colocar também algumas gotinhas de óleo essencial. Aqui em casa, como a gente usa muito óleo essencial, a gente trabalha com isso, eu acabo colocando, quando acaba um vidro de óleo essencial, eu coloco álcool dentro para tirar o finzinho do óleo, né? Que é muito valioso, óleo essencial. Então, eu coloco álcool lá para tirar esse finzinho de óleo e uso esse álcool tanto na limpeza da casa, quanto nessa mistura, nesse spray que eu faço para deixar um cheiro delícia para as roupas. Então, é muito bom, pelo menos uma vez por ano, a gente fazer isso fora de casa, né? Estende as roupas no sol, passa esse spray, dá um tempo para esse spray secar completamente. Como não tem água nesse spray, você pode colocar um pouquinho de água, mas como não tem água, ele evapora muito rápido, né? O vinagre e o álcool, eles evaporam mais rápido, então é muito bom. E daí, finalmente, chega a hora do nosso corpo, né? De limpar o corpo. Antes de falar do corpo, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. A Flávia também usa álcool bicarbonato. Ah, ótimo. A Ana perguntou se eu limpo os vidros também com vinagre. Sim, eu limpo. Vidro é uma coisa que eu ainda não entendi muito bem. A minha casa é cheia de vidro, e eles são bem difíceis de limpar, e eu estou super pretendendo fazer isso essa semana para a faxina de primavera. Mas, normalmente, eu uso álcool ou vinagre. Eu uso mais vinagre do que álcool, na verdade.
Isso não... Ah, Ju. Oi, Ju, meu amor. A Ju está perguntando se isso não mancha a roupa clara. Nunca manchou as minhas, Ju, esse sprayzinho, né? Porque eu não estou jogando o líquido em nenhum lugar. Mas, por exemplo, o vinagre de maçã, ele tem uma corzinha, o vinagre que eu compro. E ele não mancha as roupas na máquina de lavar. Eu uso o vinagre de maçã com roupas claras. É lógico que ele está diluído na água, porque está lá na função da máquina, mas ele não mancha as roupas. E esse spray, eu uso no spray mesmo, né? Eu coloco uma válvula de spray. Então, não dá para manchar, são só umas gotinhas. Nunca manchou nenhuma roupa minha, Ju. Ah, a Ana tá falando que o cravo mancha, mas, de novo, nunca manchou as minhas, porque eu coloco bem pouco, né? Eu coloco bem pouco na roupa, é só um spray, realmente. Kátia, a Kátia está me perguntando se o vinagre de maçã vende em vidro grande. Eu compro de litro, mas é isso, eu compro direto de um produtor. Eu vou colocar o nome, é Fazenda Tangará, se eu não me engano, mas eu não lembro muito bem. É aqui do Rio Grande, aqui do Sul, né? Do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. É um fornecedor maravilhoso de um vinagre orgânico incrível. Eu compro uma caixa, então não é pequeno, né? Eu compro a caixa, mas fica muito bom. Maria Elisa, eu uso álcool de cereais. Eu também tenho um fornecedor muito bom. O álcool de cereais que eu uso, a Maria Elisa perguntou se usa álcool de cereais ou 70. Eu tenho um fornecedor também muito bom, também posso compartilhar com vocês no grupo do Telegram, mas eles não vendem pequena quantidade. Eu compro de galão, porque eu também uso isso para os cosméticos aqui em casa, para os produtos, né? Então, esse álcool de cereais não é orgânico. Você pode usar cachaça ou vodka orgânica para fazer tudo que eu estou falando com álcool de cereais. Se você quiser um produto orgânico, você pode usar cachaça ou vodka. Mas eu conheço esses produtores, né? É uma destilaria, né, que fala. Uma destilaria familiar, eu conheço a família e é uma qualidade excelente. Eu uso esse álcool de cereais, inclusive, para fazer as tinturas que eu bebo. As tinturas que eu uso, né, medicinais, eu uso esse álcool de cereais, é de excelente qualidade. E a Ana também está falando que dá para fazer isso com lavanda, por exemplo, né? A Ana está falando álcool de cereais com essência para borrifar lavanda, por exemplo, que é divino. Essência eu não uso, né? Essência é uma coisa e óleo essencial é outra, porque essência é sintético. E essência é tudo isso que eu falei sobre os produtos, né, sintéticos fazerem mal para a nossa respiração, é por causa das essências. Então, talvez a Ana tenha só trocado as palavras, mas eu não recomendo ninguém a usar aroma sintético. Óleo essencial, sim. Óleo essencial é maravilhoso. E agora a gente fez uma plantaçãozinha de lavanda aqui. E também dá para colocar a folha de lavanda. Eu bebo essa tintura de lavanda, é maravilhosa. Mas dá para você colocar a folha de lavanda que dá bastante cheiro no álcool de cereais também. Não tanto quanto a casca de mexerica e o cravo, mas também dá bastante cheiro. É bem eficiente. Bom, vou falar agora um pouco das rotinas do corpo. E daí depois no final a gente pode, eu estou aqui, não estou com pressa, a gente super pode conversar e eu respondo as dúvidas de vocês. E eu vou falar então das rotinas de primavera e tenho mais algumas receitas para compartilhar com você. A gente no Ayurveda tem essa teoria do equilíbrio dos opostos, né? Então, todo o Ayurveda, todo o conceito super lindo, profundo e complexo do Ayurveda, na verdade, é embasado na teoria dos doshas e no equilíbrio dos opostos. O que o equilíbrio dos opostos fala é que a gente, quando tem mais qualidade, tem uma qualidade muito grande em um momento no nosso corpo, isso causa um desequilíbrio. E o que a gente faz para voltar para o equilíbrio é colocar uma qualidade oposta. O que isso quer dizer nesse momento, né? Nesse nosso caso. A primavera, ela tem qualidades de ainda ser fria, ela é pesada, porque ela fala do crescimento, né? Ela vai acumulando as coisas,
e ela tem essa qualidade de ser meio inerte, que é esse negócio grudento, assim, das toxinas do nosso corpo, né? No Ayurveda a gente chama de ama, são as biotoxinas. E essa biotoxina, ela tem essa consistência meio de graxa, é uma coisa grudenta e pesada, como se fosse muco também, né? Muco é muito parecido com ama, é um tipo de ama, na verdade. Então, o que a gente quer é colocar no nosso corpo rotinas que sejam contrárias a isso, como a gente fez com a casa fica muito fechada no inverno, então a gente abre e tira as coisas de casa, né, para arejar. No nosso corpo, a gente quer fazer a mesma coisa. Então, o que a gente quer é trazer rotinas, receitas ou práticas e hábitos que aqueçam um pouco o nosso corpo para ajudar a gente a eliminar essas toxinas, que tragam movimento e leveza para o corpo, né, para tirar esse negócio grudento e inerte que a gente vai acumulando quando a gente tem muito problema de cafa. Então, a primeira rotina que é muito boa para a primavera, é muito boa sempre, mas especialmente para a primavera, é esfoliação. Esfoliação é uma rotina maravilhosa para a cafa, principalmente se você estiver sentindo mais esses sintomas, né? Um dia onde você está se sentindo mais letárgica, que você está sentindo que você está com todo o corpo um pouco mais congestionado ou com retenção de líquido. Retenção de líquido é uma característica muito grande dessa época. A esfoliação é maravilhosa. A minha esfoliação preferida é com café, porque ajuda a trazer leveza para o corpo, estimula a circulação, né? Porque você está trazendo movimento para o corpo e ajuda a evitar essa retenção de líquido que eu falei, né? O café é maravilhoso. E também eu também tenho a receita desse esfoliante de café nesse canal de vídeos do Fazer Natural. Vou colocar aqui no chat para vocês. Que é a minha receita preferida, né? Eu gosto de fazer a esfoliação com uma mistura que tenha algum granulado para fazer essa parte mecânica da esfoliação, mas eu gosto de misturar óleo também nele, né? Porque daí você esfolia e já hidrata. Então, o café, que é o meu granulado preferido, é a minha consistência preferida para fazer essa esfoliação, eu normalmente misturo com um óleo de gergelim, que é o meu preferido também, e daí a gente pode colocar algumas gotinhas de óleo essencial. Laranja é muito bom para cafa, mas você pode colocar alguma coisa que também seja boa para as vias respiratórias, né? A gente está falando de alergia, de muco. Então, um óleo essencial que seja bom para as vias respiratórias, como eucalipto, alecrim, até um pouquinho de cânfora, tudo isso é muito benéfico, né? Se você coloca uma coisa que tem muito mentol, eu não recomendo muito usar no rosto, porque eu não gosto de passar o esfoliante de café no rosto também, na verdade, achando meio grosso, eu sempre faço do pescoço para baixo. Mas isso que tem, essas coisas que são muito mentoladas, pode deixar o olho ardido, não recomendo usar no rosto. Mas para o corpo é maravilhoso, principalmente se você faz essa esfoliação no banho, porque daí já tem o vapor do banho quente e ajuda muito as vias respiratórias, é maravilhoso. A minha professora de aromaterapia, a Samia Maluf, para quem tem esse problema de congestão e alergia, por exemplo, ela recomenda até pingar umas gotinhas de óleo essencial no chão do box, por exemplo, de eucalipto, pinga umas gotinhas de óleo essencial no chão do box e liga água quente, aquele óleo essencial vai evaporar e você vai respirar. É muito bom para a respiração. Outra rotina para você incluir na primavera, na verdade, você pode incluir na sua vida toda, porque é maravilhosa, é uma das coisas que fazem parte da minha rotina diária, mas especialmente na primavera é muito bom, essa receita que eu aprendi com a Caru Alencar, que eu amo, que é o shot de gengibre que está na apostila de vocês. E o gengibre, ele é perfeito para o equilíbrio dessas qualidades da primavera, né? Porque o gengibre, ele é o melhor amigo do nosso fogo digestivo. E o que a gente precisa fazer agora, na primavera, é fortalecer o nosso fogo digestivo, porque é ele que faz a digestão das toxinas dentro do nosso corpo.
Então, essa temporada, né, do inverno, que é frio, e da primavera, que ainda é fresca e muito úmida, pode piorar muito a nossa capacidade digestiva, que no Ayurveda a gente chama de Agni. E isso faz com que as toxinas se acumulem no nosso corpo, né? Essas biotoxinas que eu falei, ela se acumula pelo nosso corpo quando a gente não tem a capacidade de digerir isso. E isso pode se manifestar de várias formas, como, por exemplo, alergias, o muco, ou problema digestivo, né? Principalmente por causa de uma má digestão, de uma forma geral, né? Ou porque você se sente mal depois que você come, não está conseguindo digerir, ou porque você fica com o intestino preso, ou porque você tem formação de gases, ou principalmente com falta de energia, né? A gente volta para essa letargia, você come e fica letárgica, não tem a capacidade de transformar o alimento em energia. Então, também tem na apostila de vocês esse shot estimulante do fogo digestivo, né? Que é água morna, com gengibre ou fresco ou ralado. Eu sempre prefiro, ou fresco ou em pó. Eu sempre prefiro usar o fresco. Um pouco de limão e uma pitada de sal, né? Se você usa o gengibre fresco, o que você quer é tirar o suco do gengibre, né? Você pode fazer um chá de gengibre e esperar esfriar, mas a forma de ter o gengibre assim na veia realmente é ralar esse gengibre num ralo fino, espreme o suco e daí mistura os outros ingredientes e toma esse shot de manhã no jejum. Ele é maravilhoso para estimular o fogo digestivo. Outra receita que quando eu sinto que eu não estou com a minha digestão muito boa de gengibre, outra receita que eu também uso muito é um aperitivo de gengibre, onde você corta umas lasquinhas bem finas, me dá água na boca só de lembrar dele. Você corta umas fatias, duas, né? Também não se entope de gengibre, porque ele vai agravar pita no corpo. Mas se você cortar umas 2 fatias de gengibre bem fininhas, pingar umas gotinhas de limão e colocar uma pitada de sal, você come isso uma meia hora antes da refeição, porque isso estimula muito o fogo digestivo e ajuda muito na digestão. Essas receitas, elas fazem parte do livro de uma apostila de receita de um programa que eu fiz com a Caru Alencar, que é um detox ayurvédico, que é maravilhoso, que chama Dieta Anti-Ama, né? Eu fiz esse programa Anti-Ama com a Caru, e daí a gente resolveu organizar isso num programa online, que é super simples e incrível de Ayurveda para a gente desintoxicar o corpo e deixar a mente mais clara, né? E tudo isso que eu estou falando, né, tanto esse programa de detox, quanto essa faxina da casa, ela é muito importante, faxina da casa e do corpo, né? Eu falei casa, mas estava querendo dizer corpo. É muito importante porque a gente vive cercado de toxinas por todos os lados, né? A gente tem agrotóxico na nossa comida, a gente tem químicos na água, a gente tem poluição no ar, a gente junta pó dentro de casa, né? Eu tenho a sorte de morar no meio do mato, mas mesmo assim, né, acaba acumulando tudo isso. E além desses agrotóxicos que a gente tem à nossa volta, a gente produz essas biotoxinas no nosso corpo por diversos motivos, né? De novo, esse é um conceito muito importante no Ayurveda, que foi onde eu aprendi que a gente não é o que a gente come, né? Como diz o ditado. A gente é o que a gente consegue digerir. E o que a gente não consegue digerir se transforma em toxina. E isso inclui os alimentos que a gente, né, come sem fome e come errado, e o corpo não consegue lidar com aquilo bem e forma biotoxinas. Então, de novo, eu não estou falando de agrotóxico que a gente ingere, eu estou falando de toxinas que o nosso corpo mesmo cria. Isso inclui as emoções e as impressões que a gente não consegue digerir, que a gente não consegue lidar bem também. Tudo isso diminui a nossa capacidade digestiva, né? A gente digere todo o mundo externo. O que a gente vê é um tipo de digestão. Tudo bem? Meu filho apareceu aqui, uma cara querendo alguma coisa. Então, o que a gente vê,
a gente precisa de uma digestão, o que a gente passa na pele, a gente precisa de uma digestão, o que a gente se alimenta precisa de uma digestão, todo mundo externo, para se transformar no que a gente precisa sofrer algum tipo de digestão. Então, as emoções que a gente não está lidando muito bem, né? Pensa como fica, com certeza você já teve um episódio onde você estava muito triste ou você estava desequilibrada dentro das emoções, e isso afetou o seu sistema digestivo, né? Você não conseguia comer, você não tinha fome, ou o que você comia te fazia mal. É muito comum isso acontecer. E é um efeito emocional, é por causa disso. Então, eu e a Carol Alencar, a gente desenvolveu esse programa de detox com um cardápio super completo, anti-ama, aulas em vídeo, com conceitos bem básicos do Ayurveda, porque a ideia é que esse programa seja extremamente prático, mas também tem aula de yoga, tem prática de meditação, tem um programa, um programa de detox completo. E para quem não conhece, a Caru, ela é terapeuta ayurvédica há muitos anos, ela é um dos braços direitos do Dr. Ruge, que é o nosso professor, né? Ela dá aula na formação dele, e ela além de terapeuta ayurvédica, ela é nutricionista e super especializada em culinária ayurvédica. E a apostila de receita delas é maravilhosa, é a única dieta que a minha lua em touro me permitiu fazer nessa vida, realmente, porque tem muita comida boa. Então, se você se interessar, eu também vou compartilhar aqui o link das informações desse curso e das informações e da inscrição. As aulas vão ser liberadas no dia 21, um dia antes da primavera. Tem um monte de receita boa igual essa. E daí, finalmente, eu queria falar da faxina mais importante de todas, que é a limpeza da nossa mente, né? A nossa mente, ela não só no inverno, mas na vida inteira, e não só na primavera, durante o tempo todo, a nossa mente acumula padrões que tiram a nossa clareza. A gente tem desejos, às vezes, bem aleatórios e descabidos, que desconectam a gente da realidade, né? Eu quero porque quero, não importa se isso é possível, não importa se isso é provável. E isso turva a nossa percepção. O Ayurveda fala que toda doença começa em um equívoco mental, né? A gente faz uma escolha equivocada para o nosso corpo, e isso é o começo de toda doença. Então, a minha prática mais importante de limpeza e de detox é a meditação, né? E realmente pode ser muito simples, em 10 minutos por dia. Eu tenho um professor que eu amo, que eu sempre falo, o Robert Svoboda, em que ele não chama meditação de meditação, ele chama de olhar para a realidade, né? Ficar um tempo na realidade, assim, observando a mente, observando as coisas como elas realmente são. E se você faz isso 10 minutos por dia, sentada em silêncio, só observando seus pensamentos, em contato com essa realidade, o efeito é impressionante, né? É mágico, realmente. Então, eu queria sugerir da gente fazer um exercício muito breve de meditação, né? De 5 minutinhos, antes de ver se vocês têm alguma dúvida. Então, eu vou sugerir da gente fazer um exercício para você entender na prática o que é que a gente está tentando fazer quando a gente medita, uma das possibilidades, né? Existem muitas formas diferentes de meditar, e eu quero sugerir primeiro um exercício para a gente entender um dos caminhos de meditação que eu aprendi com o Thales Nunes, que é um dos meus professores. Então, se você topar, eu vou te sugerir que encontre um lugar confortável. Vou sugerir que você feche os olhos e que a gente organize um pouquinho primeiro a nossa postura, né? Então, percebe quais são as partes do teu corpo que estão te dando suporte nesse momento. Provavelmente o seu quadril, as pernas, os pés. Percebe a superfície que eles tocam para te dar suporte? Talvez você esteja numa cadeira, talvez você esteja no chão ou numa almofada. A partir desse suporte que a parte inferior do seu corpo te dá,
a gente pode crescer. Você pode empurrar o topo da sua cabeça na direção do teto. Relaxar os ombros, o rosto, os olhos. E agora passeie a sua mente pelo seu corpo para perceber se você precisa de mais algum ajuste. Talvez você tenha já com algum músculo mais contraído e você pode relaxar, como as virilhas ou os ombros, por exemplo. E agora que o seu corpo está confortável, você pode se manter no propósito de não se mexer mais, de manter esse corpo estável. E daí a gente vai fazer um exercício muito básico para você entender a minha sugestão para a prática de meditação. E a gente vai fazer uma conta de cabeça. Então, a primeira coisa é essa parte. Então, você vai fazer essa conta. Faz 5 mais 3. Agora, subtrai 2. Soma 7. E tira 10. Aí, agora, eu quero que você reconheça esse lugar na sua mente onde você fez essa conta. Os números apareceram em algum lugar. E esse lugar da mente a gente pode chamar, por enquanto, de tela mental. E é um dos caminhos de meditação é deixar essa tela mental livre, vazia, talvez. Ou pelo menos deixar os pensamentos serem projetados ali e depois passar e ir embora. A gente não precisa se aprofundar nesses pensamentos. Então, a prática que eu sugiro que a gente faça agora de meditação é, agora que você reconheceu esse lugar que é a sua tela mental, você tenta deixá-la desligada. Vazia. Na vacuidade, como os budistas chamam. Só que os pensamentos, com certeza, vão aparecer nessa tela. Essa é a função da mente, pensar. E daí o que a gente faz é reconhecer esses pensamentos e deixar que esses pensamentos vão embora. E a gente volta para essa imagem vazia na nossa tela mensal. E é esse o nosso exercício de meditação.
olhar para a nossa mente. Porque no momento em que você tem uma referência de estabilidade, como essa tela vazia, você consegue perceber como está a sua mente hoje. Você está conseguindo focar nessa tela vazia? Isso fala muito sobre a sua mente estar mais tranquila ou mais agitada. E na hora que o seu foco muda, qual a qualidade desses pensamentos? A sua mente hoje está mais agitada, mais ansiosa? São pensamentos suaves, inspiradores e tranquilos? Ou de medo e ansiedade? Como está a sua mente hoje? E a única coisa que você precisa fazer quando você se distrai é voltar a atenção para essa tela vazia. Assim a gente consegue olhar para a realidade como ela é, porque ela só é. Todo o resto é a nossa mente que observa, todo o resto é a nossa mente que inventa. E se fizer sentido para você, eu vou sugerir que você junte as mãos na frente do peito, só para a gente finalizar o nosso encontro com o mantra Om. A gente solta todo o ar, inspira. Namastê, todo mundo. Muito obrigado por essa companhia nessa manhã de sábado, uma delícia ter 50 pessoas aqui escutando. Agradeço muito. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou às ordens. Também eu vou colocar todo esse conteúdo que a gente conversou ali no Telegram, na apostila, os links para os vídeos. Eu também estou às ordens no Telegram, dá para vocês me mandarem dúvidas por lá. Mas se você tiver alguma dúvida agora, eu estou por aqui. Sem dúvidas? Alguma receita? Ninguém tem receitas de casa para compartilhar? Pode falar, Ana. Madu, eu Oi. até eu escrevi no chat, né? Mas eu queria saber se essa época também ela é bastante propícia para a gente fazer crias, né? Dessa limpeza do corpo, né? Que é tão importante da mente, principalmente. Assim, Nauli cria pranayama, tátraka, assim, essas técnicas do yoga mesmo para purificação do nosso corpo Sim. físico também. Maravilhoso, Ana. Ótima pergunta. Então, para quem não sabe o que a Ana está falando, cria são exercícios purificatórios do Hatha Yoga. E eu
o principal, né, o foco, crias são sempre bons, né? A gente deveria fazer crias todos os dias. Naulicria, principalmente, para mim, é a melhor coisa para minha saúde, é fazer naulicria todos os dias. Mas agora, em específico, como não dá para fazer tudo todo dia, né, gente? A gente teria que passar o dia inteiro só fazendo esse rolê para conseguir viver em equilíbrio. Acho até que seria o certo, mas não é possível. Mas na primavera eu priorizaria principalmente os exercícios das vias, as purificatórias das vias respiratórias. Uma coisa maravilhosa, eu devia até ter pego aqui, que eu não sei se todo mundo conhece, mas é o Jalanete, né? O Jalanete você pode procurar na internet. Ele é um bulizinho de cerâmica, onde você coloca água morna com sal, e é bem bizarro. A primeira vez que eu vi o Jalanete, eu fiquei muito chocada que isso existia no mundo, parece uma coisa de circo esquisito. Mas o que acontece é que se você coloca esse bulizinho, aponta em uma narina e inclina a cabeça, a água entra por um lado e sai pela outra, né? Talvez, acho que o povo aqui já é meio um povo do yoga e não acha isso tão bizarro, mas no mundo lá fora isso é bem bizarro. E é uma coisa muito simples de fazer. Os meus filhos, os 3 filhos, a partir dos 6 anos de idade, já começaram a fazer Jalanete aqui. Eles odeiam, reclamam, mas na hora que o bicho pega, todo mundo pede para fazer. Todo mundo, né, dá o braço a torcer e pede para fazer Jalanete. Ele é maravilhoso para quem tem alergia, para quem tem rinite, é uma coisa mágica, realmente. Aqui em casa, a gente acaba usando mais... como a gente não tem alergias respiratórias muito graves, a gente acaba usando mais o Jalanete quando está entupido mesmo, né? Quando está gripado. Mas se você tem rinite alérgica, por exemplo, você pode fazer Jalanete todos, ou se você tem crises de alergia durante a primavera, você pode fazer Jalanete todos os dias. A única coisa é que não é bom você fazer o Jalanete e depois sair e tomar friagem na cara, né? Eu até acabo fazendo, quando alguém está gripado, a gente faz de manhã cedo aqui em casa, mas toma café da manhã, se troca, dá um tempinho para sair, porque fazer com a água quente, depois tomar friagem, vai ter um efeito muito ruim. A Mel está falando que a água tem que ser fervida ou destilada, ou água potável, né? A água tem que ser a melhor água possível, potável. Sim, a gente ou ferve, eu uso água do filtro, na verdade, para fazer isso. É muito bom também, Madu, a gente... Desculpe. Não, eu ia justamente só para acabar, falar da sua pergunta, né? E daí, junto com o Jalanete, os pranayamas, tipo Kapalabhati, os pranayamas que purificam as vias respiratórias, eles são maravilhosos, né? O Kapalabhati, eu gosto muito do Nadi Shodhana, né? É uma limpeza mais sutil, não é tão energético que nem o Kapalabhati, mas a respiração das narinas alternadas também é uma que eu recomendo bastante para fazer essa purificação. Eu só queria, assim, acrescentar que você falou, se a gente tiver alguém que vai acrescentar, né? É muito simples, assim, pessoal, antes de fazer o Jalanete, né? A gente inspirar mesmo, enchendo, né? O diafragma, as costelas e o peito bastante de ar, né? E ao expirar, a gente fechar bem a boca e expirar bem rápido, assim, em menos de meio segundo com as narinas, né? Inspirou, na hora de expirar, bem É igual só o nariz, né? Isso, e depois fazer o Jalanete. Então, assim, essa limpeza que a Madu está sugerindo, né, vai limpar bem, assim, essas vias aéreas superiores, realmente, e vai sair bastante coisa aí, vai ser muito bom. Obrigada, É muito Madu. impressionante. Eu que agradeço, Ana, a pergunta. Estava na minha lista falar sobre o Jalanete, eu tinha esquecido, ainda bem que você lembrou. Agradeço muito. É isso, meu povo. Oi, Dudu, eu queria... você tem alguma receita para ressecamento labial, sabe? Eu já tô com isso há um tempo, alguns meses. Eu já passei Sim. por terapia, por consulta ayurvédica, mas ainda assim sigo com os sintomas. Sim, é muito importante, Lídia, Lídia, né? Lidiane, desculpa. Lidiane, os nossos lábios são a única pele do corpo que não produz óleo. Todo o resto do corpo, todo o resto da pele do corpo produz óleo, mas os lábios não. Eu não tenho um problema, não sei se eu tenho uma receita boa para essa né, uma secura muito grande dos lábios. Eu acabo usando, eu faço eu não sei se você é vegana, eu normalmente faço com cera de abelha, mas você pode fazer com cera vegetal, né?
Tem várias ceras, me fugiu o nome agora, a cera que eu uso, eu tenho muita aqui em casa, é maravilhoso. Mas o que eu faço é um bálsamo com óleo de gergelim, que para mim é o óleo mais nutritivo. Carnaúba, obrigada, Jaque. Carnaúba, isso mesmo. Então, o que eu faço é um bálsamo com óleo de gergelim, que é o óleo mais hidratante que tem, e carnaúba, né? Um pouquinho de cera de carnaúba, para deixar ele grudento, porque você poderia só passar o óleo de gergelim, mas só o óleo de gergelim ele não vai ficar grudado no lábio. Eu já vi algumas receitas, mas eu nunca fiz, né? Mas você pode testar. Eu vejo isso como sendo muito eficiente no resto do corpo, mas nos lábios eu nunca fiz, que é uma esfoliação. Quando eu estou, por exemplo, com a pele, isso acontece no inverno muito com a minha canela, né? A gente fica com aquela canela esbranquiçada, e daí não adianta, para mim, não adianta passar óleo, eu posso deixar a canela de molho no óleo que ela não hidrata. E daí o que eu faço eu dou uma esfoliada, né? Eu faço uma esfoliação na pele e depois eu passo o óleo, porque tira essa camada de pele morta, e daí a oleação funciona muito melhor. Eu acho o lábio muito suave, eu não gosto de fazer esfoliação nem no rosto, eu acabo usando só argila no rosto, eu não faço esfoliação com nada mais granulado. Mas eu já vi várias receitas de esfoliante para os lábios com um grão mais fino, daí, né, de repente um açúcar mais fininho. E óleo também, então o que você pode experimentar é fazer uma esfoliação bem suave, assim, né, um pouquinho dessa esfoliação, pelo menos uma vez por semana. Pode ser que isso ajude, mas observa bem para que isso não machuque os seus lábios, né? É a minha única preocupação. A Lidiane também está assim desde janeiro. É muito sol também, talvez, já que você falou que apareceu em janeiro. E a outra coisa que você pode colocar é umas gotinhas de óleo essencial de lavanda, né? Você colocar a lavanda nesse bálsamo, ela é muito boa para cicatrizar e pode ajudar. Depois conta pra gente se funcionou, Lidiane, espero que seja bom. Mais alguém, meu povo? Madu, bom dia. Oi. Oi, Cris. Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo. E com você, amor? Tudo certo. Aula linda, viu? Fantástica. Como Linda é você que me aguenta tantas horas por semana. A Cris faz formação de astrologia védica, essa é tipo a 6ª hora da semana que ela me escuta falando. Com todo prazer. Madu, a minha dúvida é no amaciante que você substitui com vinagre de maçã. Uhum. Você coloca esse vinagre de maçã na última água, depois do enxágue e do sabão? Sim, na verdade, Cris, a minha máquina ela tem compartimento para o sabão em pó, para o sabão líquido e para o amaciante. Então eu coloco tudo junto, né? Eu coloco sabão em pó e coloco o sabão líquido. Coloco sabão em pó e coloco o vinagre no compartimento do amaciante. Mas se a sua não é assim, eu colocaria no último enxágue. Ah, perfeito. Beleza, meu amor. E daí muito só obrigada. tomar cuidado para acrescentar quando a água já estiver lá, né? Acrescentar por causa dessa questão que a Ju mencionou, por exemplo, de manchar as roupas. Então, eu não jogaria nas roupas, principalmente roupa clara. Aqui em casa eu até jogo, mas eu não sou a melhor expressão de cuidados com as roupas, né? Mas eu não jogaria direto na roupa para daí encher a máquina, né? Eu jogaria na água para daí já estar diluído. Certo. Beleza, meu amor. Muito obrigada. Obrigada a você, Cris. Mais alguém? Ok, meus amores, eu agradeço muito a companhia e a atenção. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Espero que sejam informações úteis. A gente segue em contato, principalmente pelo Telegram. Eu vou colocando lá, vou colocar agora lá todos esses links e todas essas receitas. E a gente segue conectadas. Obrigadas, meninas. Até já. Bom sábado, ótimo fim de semana para todo mundo.